Olá, maravilhosa! Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse canal Bate-Papo de Mulher, trazendo sempre para você aí algo que venha te ajudar de alguma forma, principalmente na vida sentimental, na autoestima, para que nós possamos ser, sim, mulheres de valores, mulheres que não se deixam se levar, sabe, por causa de carência e outras coisitas a mais, né? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre algo que eu vi essa semana. Eu não vou deixar o nome da pessoa aqui, porque o intuito desse canal é ajudar mulheres, não deixá-las para baixo, tá? Mas com essa situação dela, me trouxe algo que eu comecei a pensar e isso pode ajudar você de alguma forma, tá? Como eu deixei aí no título, antes de conquistar um homem, conquiste primeiro você. E o que eu quis dizer com isso? Bom, eu estava vendo ali, essa mulher, eu sigo ela já há algum tempo, né? É uma mulher muito bonita, uma mulher forte, uma mulher que mora fora do país. Ela é brasileira e mora fora do país com seus filhos. Ela passava assim uma imagem de uma mulher empoderada, uma mulher feliz, uma mulher que tinha a vida dela cotidiana, né? Como qualquer outra mulher, com seus altos e baixos, mas sempre ali mostrando coisas boas. Porque, claro, gente, as redes sociais, né, não vamos estar aqui mostrando coisas ruins, né? Você vai mostrar sempre o lado bom da coisa. Então, por isso que tem que ter essa sabedoria, nós que somos mulheres aí, porque às vezes começamos a basear nossa vida na vida daquela que está nas redes sociais, mostrando um casamento perfeito, uma casa perfeita, viagens, corpos lindos, maravilhosos, e aí você começa a comparar com a sua vida, você entra em depressão. E a realidade não é assim, tá? É óbvio que se você vai para uma rede social, você vai colocar foto do seu casamento, foto de um passeio, né? Você bem arrumada, bonita. Mas há dias que nós acordamos, principalmente nós mulheres, temos TPM, acorda triste, chateada, né? Tem vontade de ficar só deitada na cama. Tem dias que você tá bem, tá aí radiante. Tem dias de altos, dia de baixos. É assim. Tem dia que você olha no espelho e fala, poxa, como eu sou linda. Tem dia que você olha no espelho e fala, nossa, como eu tô feia, eu tô gorda, meu cabelo tá horrível, minha pele tá horrível. Gente, todas nós mulheres passamos por isso, tá? E há aquelas mulheres que são um pouquinho mais chatinhas, né? Por várias situações que passaram, né? Desde do seu nascimento, seu crescimento, sua vida na adolescência, passou por processos difíceis, coisas que marcaram. Então, tudo isso vai te moldar. Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque há momentos que nós temos que olhar para nós, né? Às vezes nós ficamos querendo que o outro nos trate com amor, que o outro nos trate com respeito, que o outro nos valorize, quando nós mesmos não fazemos isso por nós. Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes precisamos chegar no nosso limite e falar, não, é hora de eu mudar, eu preciso buscar ajuda. Hoje nós temos psicólogos, não é verdade? Que pode estar nos ajudando, que pode estar nos orientando. Hoje nós temos vídeos aqui no canal do YouTube, mulheres que passaram por algum processo, que está deixando para você aqui um testemunho. Olha, eu passei por isso e eu venci. É o meu caso. Eu também tive uma vida totalmente derrotada na vida sentimental. Eu também me sentia o patinho feio, né? Eu fui muito rejeitada, eu passei por vários processos, que se eu ficar contando aqui, nós vamos ficar sentadas chorando. Mas são coisas que passei e eu tive que dar um ponto final nessa situação. Eu tive que olhar para mim e buscar o meu eu. Então eu mostro isso para vocês, né? É possível sim você ser feliz, você mudar o seu jeito. Então essas coisas vão te machucando, vão te mudando, vão te transformando numa pessoa que você não é. E muitas vezes você acaba sendo uma mulher rude, né? Uma mulher ríspida, uma mulher ignorante, uma mulher prepotente, uma mulher que acha que é dona de tudo, que sabe fazer tudo, que não precisa de ninguém. E isso vai fazer o que? Afastar as pessoas, principalmente quando nós falamos de relacionamento. Então veja aí essa mulher bem ferida, bem machucada. Então teve um processo ali que eu me assustei. Eu sempre vejo ela ali nos seus stories, né? E ela apareceu ali chorando e começou a falar várias coisas, né? Da vida dela, que ela não era feliz, que o marido tem um processo também de alcoolismo e então acho que maltrata ela com palavras ou, na verdade, o que ela deixou ali é que ele a ignora. Essa foi o que ela deixou ali, né? Que ela fazia tudo para chamar atenção e eu lembro que ela chorando, falando assim, ela fez vários processos de estética no cabelo, no rosto, se cuidando, sabe? Colocou silicone, essas coisas que nós mulheres queremos fazer para ficar bonita, mas pelo que ela disse ali, ela fez para agradar ele. Ela mesma disse com as palavras, chorando, que ela queria apenas que ele falasse para ela como ela é bonita, como ela é especial, né? E então ela fazia várias coisas para chamar a atenção dele, só que ele, pelo seu lado lá, ignorava, não dava importância, né? E isso afetou ela muito. Ao ponto de dela agora, nos últimos dias que eu vi, ela chorando e vi, me chamou a atenção, uma mulher
né? Outra mulher, nós que somos mulheres, precisamos ajudar as outras mulheres, gente, né? Nós vemos uma mulher numa situação dessa, não é momento de falar palavras que vai machucar ela. E ali ela falava coisas, né? A moça ela colocou ali um print do que a mulher mandou na mensagem, eu não vou lembrar tudo com as palavras corretas, mas alguma coisa nesse sentido, que ela era intragável, que ela era uma mulher insuportável, né? Que ela só vivia reclamando da vida, uma mulher amarga, uma mulher prepotente, uma mulher que achava que ela era dona de tudo, que ela sabia fazer tudo, que ela podia tudo, que não precisava de ninguém. E esse marido dela, talvez até bebia por causa disso, por ter uma mulher intragável do lado dele, né? E aquilo revoltou ela, claro, né? Então ela veio depois ali mostrando esse print e falando um monte também sobre isso e chorando muito. Então por quê? Aquilo com certeza tocou o coração dela e foi ali na ferida, né? Foi ali na ferida. Só que ela está numa posição que não é dessa forma que se fala com uma pessoa, não estou dizendo que isso está certo, está errado, mas estou querendo trazer para nós, né? Uma maneira de a gente pensarmos um pouquinho também em nós, né? Muitas vezes nós fazemos coisas para agradar o outro, querendo a atenção do outro, querendo que o outro te aprove, mas quando você mesmo não se vê dessa forma, né? Porque se você for essa mulher que você olha no espelho e fala, poxa, que mulher maravilhosa, não só da aparência, né? Que a aparência é mais fácil, mas dentro de você. Você tem que buscar ajuda se for necessário, devido a algumas coisas que passou, que machucou, precisa de psicólogo às vezes, né? Eu, no meu caso, eu procurei ajuda em Deus, tá? Para quem não sabe, eu sou cristã, então a minha terapia era com Jesus. Eu entrava no meu quarto, chorava, falava com Ele, contava a minha dor, e o Senhor foi me ajudando, foi restaurando a minha vida. E depois teve momentos que eu tive que ouvir algumas pessoas falando como eu era ignorante, como eu era prepotente, e aí eu comecei a olhar para mim, até conto aí que certa vez eu comecei a pedir ao Senhor, né, que Ele preparasse para mim uma pessoa que me amasse, pois eu nunca havia sido amada, eu nunca tinha tido um relacionamento de amor, de cumplicidade, de um casamento de verdade, né? Meu primeiro casamento, a gente começamos ali até mais ou menos, mas ele era muito egoísta, sabe? Ele pensava só nele, ele era muito ligado à família, então eu vivi um casamento que não era casamento, né? Eu não tinha cumplicidade de ter um homem do meu lado, de estar me ajudando, então fui, naquela situação, fui me tornando mais amarga ainda, comecei a ter que cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, olhar para mim. Em parte foi bom porque eu comecei a me olhar, a me ver, e eu lembro que eu comecei a me colocar uma parede assim, sabe? Entre se alguém me olhasse, se alguém se interessasse por mim, já fazia uma cara feia, que eu não queria nem que se aproximasse de mim. Eu falei, não quero mais saber de ninguém, vou cuidar dos meus filhos, né? Foi uma decepção muito grande naquele casamento. Eu nem vou entrar muito em detalhes, porque agora não vem mais ao caso, isso já está superado, graças a Deus. Mas eu me tornei uma pessoa amarga, uma pessoa, sabe, assim, às vezes eu falava palavras, como posso dizer, uma palavra dura para me defender. Estou suando aqui que eu estou fechada. E aí eu lembro que um dia eu falei, né? Comecei a orar e falar, Senhor, eu lembro que quem me via pensava que mulher forte, que mulher guerreira, porque eu era pau para toda obra, como diz, sabe? Sempre estava lá, fazendo, acontecendo, lutando pelos meus filhos, trabalhando. As pessoas falavam mal de mim, as pessoas faziam tanta coisa comigo, e eu em pé, eu forte, eu firme, e aquilo ia me machucando, e eu fui me fechando, e me tornei coloquei uma barreira, sabe, no meu coração, na minha vida, não deixava ninguém se aproximar. Parecia aquele cachorrinho. Um dia eu vi um vídeo sobre isso, eu me vi naquele cachorrinho. Cachorrinho que vivia na rua, onde as pessoas davam paulada, onde as pessoas maltratavam. E um dia um humano chega lá querendo dar carinho, querendo dar atenção, mas ele não aceitava. Ele começava a latir, sabe? De uma forma desesperada, tentando se defender, tentando morder aquela pessoa com medo. Porque na cabeça dele ele pensava o quê? Mais um humano que vai me machucar, vai me jogar uma paulada, vai me dar uma paulada, vai me maltratar. E ele ficou ali na defesa. E quando eu vi aquele cachorrinho, eu comecei a chorar, porque eu me vi nele. Eu consegui me enxergar, sabe? Era daquela forma que eu me sentia. Se alguém chegasse a falar comigo, eu já me posicionava, eu já dava uma palavra dura, tentando me defender de tantas palavras que eu levei na vida. E um dia, quando eu vi esse vídeo, mostra ali a moça, né? Indo de pouquinho, passando a mão na cabeça dele com uma luva, e ele tentava morder, até que ele percebeu que era carinho, foi ficando quietinho, foi só observando, foi parando de latir, de chorar, e ela catou aquele cachorrinho, e depois mostra o cachorrinho feliz,
porque até me emociona, me vejo no cachorrinho ainda. Mostra aquele cachorrinho feliz, né? Correndo pela casa, e o que aconteceu? Aquele cachorrinho teve amor, teve atenção. Aquele cachorrinho entendeu que há pessoas boas, sim. Então isso acontece com nós também, nós humanos. Então quantas vezes não vemos mulheres falando, não existe homem bom, todos os homens não prestam, porque ela passou por um relacionamento onde ela foi machucada, onde ela foi ferida, e hoje ela acha que todos os homens são iguais àqueles que ela um dia conviveu, viveu, sabe? Então é a mesma situação, mas sim, há pessoas boas. Então, só que você precisa também se cuidar. Aquele cachorrinho foi tratado com amor, foi cuidado, e ele conseguiu ressignificar aquela dor. E estava ali o cachorrinho correndo pela casa, feliz. A aparência do cachorrinho, até a aparência do cachorrinho mudou por causa do amor. O amor transforma, tá, gente? Então, às vezes é isso que está te faltando, amor. Às vezes é isso que está te faltando, atenção. Mas esse amor você precisa buscar primeiro para você, o amor próprio. Porque enquanto você não tiver esse amor próprio, você não vai encontrar ninguém que te ame como você merece. Porque você não vai saber dar um limite para algumas coisas que podem acontecer, porque como você está carente, como você está machucada, qualquer coisa serve, você vai se relacionar e vai estar ali naquela posição de contra-ataque, né? E se torna assim uma mulher amarga, uma mulher mandona, uma mulher prepotente, e isso afasta o outro. Aí você vai ficar reclamando porque ele não me dá atenção, porque ele não me ama, porque ele não me valoriza, mas você mesmo não se valoriza. Você mesmo não consegue enxergar o valor que você tem. Não tem curado as feridas que estão na sua alma. Então, muitas vezes, tem mulheres que estão machucadas, que passou por um processo, um relacionamento que não deu certo, 1, 2, 3, 4, e se envolve novamente com outra pessoa. Não está curada, então leva toda aquela bagagem de dor, toda aquela bagagem de sofrimento e começa a viver novamente a mesma situação. E aí começa a dizer o quê? Eu tenho dedo podre, eu não tenho sorte no amor. Mas não, o que está acontecendo aí é que você não tem procurado se cuidar, se curar essa dor. Sabe? Há um momento para todas as coisas e às vezes esse não é o momento de se relacionar. É o momento agora de se cuidar, entende? Às vezes nesse relacionamento que você está ainda pode ser revertido para um relacionamento abençoado, um relacionamento cheio da graça de Deus, mas necessário é que você olhe para você e comece a se enxergar. Comece a pensar, alguma coisa está errada assim nesse relacionamento, só que o erro não é só do outro. O erro é seu também. Então é muito mais fácil você apontar o erro do outro. Ele não fazia isso, ele não falava aquilo. Mas e você? Você é uma mulher carinhosa, atenciosa? Você fala palavras boas? Você incentiva esse homem que está do seu lado? Ou você também sempre está com palavras, com pedradas na mão? Então o que você fizer, o outro vai reagir. Eu não estou dizendo que a culpa nesse caso é somente dela, não é isso, mas você precisa começar a entender que muitas vezes o erro está em nós, eles precisam mudar algumas coisas em nós. Quando nós começamos a nos resgatar, nos conhecer, nos valorizar, a gente consegue colocar um limite para as coisas e aí o outro vai ser obrigado a te amar, a te respeitar, porque é isso que você faz contigo. Ele vai entender que você é uma mulher que não aceita qualquer coisa, que não aceita migalha. Entende? Então, nesse processo aí, eu vi ela ali chorando por causa dessa mensagem que a moça falou e que eu lendo ali, tinha algumas frases ali de uma forma muito rústica que a machucou, mas tinha muita verdade. E a verdade tocou, né? Então, vai ali na ferida. Então, ela ficou revoltada, começou a chorar. E hoje ela está nessa posição de colocar, ela consegue ver o defeito, o erro no outro, é por causa que o outro não fez isso, porque o outro não falou aquilo. E já está no processo pior, porque agora ela coloca a culpa até em Deus, porque não existe Deus, eu não acredito mais em Deus, por causa disso que eu estou vivendo, porque se Deus existisse eu não estava passando por isso. E aí nós começamos a colocar a culpa em todo mundo, é culpa da minha mãe que falou aquilo, meu pai que fez aquilo outro, é culpa dessa situação que eu passei no passado, é culpa desse homem que está do meu lado, é culpa de Deus. E a sua culpa? Não tem nenhuma culpa você? Nós precisamos deixar esse lugar de orgulho, sabe? Nós precisamos começar a se voltar para nós. Foi isso que eu fiz. Um dia eu conheci uma pessoa e eu comecei a conversar com ela sobre, na verdade, por mensagem, porque ele era de outro estado, eu morava aqui, né? E aí até me interessei por ele, e ele por mim, nós começamos a conversar, e eu estava naquela fase, na fase
de estar numa posição, de não deixar ninguém chegar perto. Então era muito arrogante, prepotente, mandona. E eu lembro que ele fez algo comigo que eu não gostei. Eu comecei a falar com ele, mandando a mensagem lá em áudio, falando de uma forma bruta, né? Falando não como uma mulher, né? Uma mulher delicada, uma mulher amável, não. Uma mulher bruta, ignorante. E ele falou uma frase para mim que me tocou. Ele falou para mim assim: quem você pensa que é? Quem é você para me dar ordem, para me ditar regras? Você está pensando que você é o quê? Aí eu olhei assim e falei: eu estou ditando regra, estou dando ordem. E comecei a observar a minha maneira de falar. E a partir daquilo eu falei: gente, que absurdo. Comecei a olhar para mim e ver que aquela maneira de falar não era correta. Então muitas vezes nós aguçamos no outro a raiva, né? Aguçamos no outro o ódio, simplesmente pela maneira de falar. Então nós temos que tomar cuidado. A palavra do Senhor diz isso, que a palavra branda, ela suscita a ira. O que quer dizer isso? A palavra branda, ela acalma a ira. Então o outro está nervoso, você vem com palavras brandas. Você acalma aquela tempestade. Mas se você é o que faz a tempestade acontecer, aí fica difícil. Porque a maneira que você fala vai fazer com que o outro reaja. Vai fazer com que o outro se defenda. Então naquela situação eu parei ali e essa pessoa veio na minha vida só para me mostrar, sabe, quem eu era. E ali eu comecei a procurar mudar. Não, eu preciso mudar. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. E como eu disse para vocês, depois, né, continuamos a conversar e entendemos que não tinha nada a ver um com o outro. Ele morava em outro estado, não era a pessoa preparada para mim, mas essa pessoa, eu falei assim: olha, essa pessoa veio na minha vida para que pudesse me fazer enxergar, porque eu não me via daquela forma, como essa mulher que... Tudo isso, gente, por causa da vida que eu tive, né? É uma situação, como eu disse para você, um cachorrinho que sempre apanhou, sempre foi maltratada, sempre foi desprezada, sempre foi desvalorizada. Então chega nesse momento que ele quer se defender. Assim somos nós também, humanos. Passamos por tantas humilhações, por tantas decepções, por tantas dores, e chega um momento que nós queremos nos defender e nós nos perdemos. Então eu lembro que às vezes alguém falava de mim, né? Porque a Rosa é ignorante. Eu falei: mas eu não sou assim. Eu tenho um lado meu que eu sempre gostei de ajudar as pessoas, sou uma pessoa amorosa, carinhosa, sou uma pessoa que procura fazer o bem para o outro. E aí eu nunca via ninguém falar sobre essas minhas características, porque talvez eu não mostrasse. Algumas pessoas mais perto de mim, mais íntimas de mim, me conheciam melhor, né? Mas eu não sei explicar muito bem, mas eu via que eu me posicionava como uma pessoa muito bruta, sabe? Era uma maneira de eu me defender. E aí, quando Deus fala comigo, né, usando uma pessoa, um dia eu falei: Deus, traz para mim um homem que me ama, que me respeita. Eu falava assim: será que eu não vou passar por essa vida e eu nunca vou ser amada? Eu nunca vou ter alguém do meu lado que tem prazer de estar comigo, tem prazer de me ajudar, tem prazer de me dar as mãos, tem prazer de compartilhar a vida. E um dia eu falei: Senhor, traz para mim um príncipe. Comecei a falar para Deus como eu queria que esse homem fosse, né? Escrevi uma carta para o Senhor, falei como eu queria. E eu lembro de um dia que eu falei: Senhor, eu quero um príncipe. E quando eu falava: esse homem que cuida, esse homem amoroso, esse homem companheiro, sabe? E ali o Senhor entendeu o que eu estava falando, né? E aí o Senhor falou para mim: você é uma princesa? E aquilo para mim foi um baque. Oi, como assim? Você quer um príncipe, mas você é uma princesa? Um príncipe tem que ter do lado dele uma princesa. Um rei tem que ter do lado dele uma rainha. E ali eu comecei a olhar para mim. Eu preciso mudar. E comecei a buscar conhecimento. Como eu disse, como você está fazendo agora? Ver vídeos, esse lado aí da energia feminina e masculina, né? Que eu tenho muito presente em minha energia masculina. Se eu não tomar cuidado, dá um desequilíbrio. Então, a mulher ela tem que ser mais feminina. Colocar para fora essa energia feminina. É essa energia que acalenta, que nutre, que cuida, né? A gente tem em nós mesmos, isso aflora em nós. Essa coisa do amor, do cuidado, né? De ver uma planta, de colocar uma flor na casa, num vaso. Esse cuidado de deixar a casa bem confortável para os filhos, para o marido. A maneira de falar, né? Com o esposo. A maneira de falar com o filho. A maneira de falar com as pessoas que te cercam, que está próximo a você. Às vezes, na ira que vem, a gente começa a falar coisas que não devia ter falado. Machuca o outro com palavras e depois vai pedir desculpa, mas aí você já machucou. Você já quebrou ali aquele cristal.
aquele vaso. Então depois você vai lá tentar colar e não vai ficar a mesma coisa. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, na maneira que nós agimos. Então necessário é que você se olhe, comece a pensar, deixa esse lugar do orgulho, né? Porque eu vejo nessa mulher que eu estava citando aí, não falei o nome porque eu não quero que isso chegue a ela para machucá-la, sabe? Mas ela não está conseguindo se enxergar. Você vê nela claramente uma mulher machucada, uma mulher que está nesse posicionamento e o pior, ela não reconhece isso. Não, ela acha, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou e as pessoas não precisam te aceitar, não são obrigadas a te aceitar do jeito que você é. Se você é essa mulher arrogante, prepotente, mandona, chata, fica ficar perto de uma mulher assim. Talvez por isso você não entende por que o meu marido prefere ficar num bar, prefere ficar bebendo, prefere ficar com os amigos, porque quando chega em casa, você é uma mulher intragável. O homem chega dentro de casa e já começa a falar, reclamar, murmurar, maldizer, nunca nada tá bom, não tem uma palavra boa, não tem uma palavra de incentivo. E às vezes, não só com o marido, com a sua amiga, com a sua mãe, seu pai, seu irmão, você passa a ser uma pessoa chata, uma pessoa que as pessoas não querem estar perto. E por que isso? Porque você está machucada, está magoada. É uma maneira que você achou de se defender das pessoas, de se defender do mundo. Então, enquanto você estiver nesse posicionamento, você não tem como ser feliz em nenhum relacionamento. Porque você vai começar um relacionamento que é tudo lindo no começo e daqui a pouco coloca para fora. A sua raiva, a sua dor, o que os outros fizeram com você vai descontar no outro, você vai procurar, vai querer que o outro te faça feliz, sendo que você está infeliz dentro de ti. Para o outro te fazer feliz, você tem que estar feliz. Porque amanhã ou depois acontece alguma coisa, você precisa continuar a sua vida. Não é assim? Por exemplo, eu estou hoje num relacionamento e estou muito feliz. Meu marido me trata com muito amor, com muito respeito, como eu faço com ele, né? Mas se amanhã depois ele inventa de ir embora, acontecer alguma coisa, eu vou continuar feliz, porque eu sou feliz comigo. Hoje eu sei o meu valor, hoje eu me amo. Vou chorar, vou ficar triste, ele vai e eu continuo a minha vida. Agora, se eu me baseio a minha vida no outro, querendo que o outro me faça feliz, vivendo em função do outro, o dia que esse outro for embora, minha vida acaba. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, buscar o equilíbrio. Se você está nessa situação, comece a olhar para você, porque olhar para o outro é fácil, né? Ah, não, porque ele faz isso, ele fala aquilo, ele deixou de fazer aquilo outro, porque fulano fez aquilo comigo, porque Deus que não está cuidando de mim. E você? Olhe agora para você. Comece a meditar nisso, tá? O que eu preciso mudar? Por que as pessoas chegam perto de mim e eu repudio essas pessoas? Porque as pessoas chegam perto de mim, estão comigo e daqui a pouco as pessoas querem ir embora, não se sentem bem do meu lado. O que está acontecendo? Será que o erro está no outro ou há alguma coisa em mim que precisa ser mudado? E deixe o orgulho de lado e busque esse autoconhecimento, busque te encontrar, porque eu tenho certeza que dentro dessa mulher, onde você olha e tem essa aparência bruta, essa aparência de uma pessoa que está na autodefesa sempre, lá dentro tem alguém encolhidinho, triste, chorando, precisando apenas de amor, de atenção, de carinho. Você, mulher, é especial. Deus quer que você se levante disso, que você mude sim a sua história. Ele vai mudar a sua história, mas necessário é que você dê os primeiros passos, porque Deus só faz o impossível. O possível é você quem faz. Espero que essa mensagem entre no seu coração e que você consiga restaurar esses sentimentos que estão dentro de você e você possa sim ter uma vida abençoada em todas as áreas, tá bom? É isso, um beijão pra você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.